Então os teólogos justificaram essa doutrina estranha da divinização de Jesus, colocando no credo a seguinte expressão sobre Jesus Cristo: gerado, não criado. Mas se foi gerado, Cristo não existia antes de ser gerado pelo Pai. Logo, ele não é Deus, pois Deus é eterno. Então você vê uma discussão infantil. É igual falar, então se o vermelho foi gerado, ele não existia antes do violeta. Mas não tinha violeta para gerar o vermelho. O azul não existia antes do vermelho acelerar. Tá, mas se o azul não existia, não tinha o violeta para gerar o vermelho, né? Antes do movimento, você inclui o começo e o fim. Vermelho e azul, mas a cor mais lenta é a cor mais rápida. Juntas, alfa e ômega, né? Aleph Tav, juntas no violeta, onde a luz nasce, na junção do paradoxo. Deus traz o extremo do céu, mergulha no extremo do inferno, tem todas as respostas para reunir a sanidade no meio, onde o reino se refaz. Né? Essa é a promessa. Valeu, boa, salve, Tata. Tá. Os teólogos justificaram essa doutrina estranha da divinização de Jesus, colocando o gerado, pois Deus é... Mas se foi gerado, Cristo não existia antes de ser gerado pelo Pai. Logo, ele não é Deus, pois Deus é eterno. Então, em algum momento, Deus não tinha filho, e Deus não sabia o que era ser pai, e Deus não era completo. Deus não tinha limitação, Deus não sabia o que era existir, estar vivo. Então, Deus era nada, por ser tudo. A obra está no meio. Sem a obra de Deus, o ritmo comum observante está na obra. Sem o nosso ritmo comum observante, não existe líquido, não existe sólido, não existe gasoso. Portanto, não há planeta, não há dimensão, não há nada. Sem o nosso senso comum, feito aqui na obra, onde comparamos, definimos mineral, vegetal, animal, portanto, todo o resto que portamos em nós a imagem e semelhança da estrutura, que é ele. Então, o credo de Nicéia não fez qualquer referência aos ensinamentos de Jesus. Falou, nele, creio em seus ensinamentos, talvez porque já não interessassem tanto a uma religião agora sócia do poder imperial romano. Nada a ver. Se não fosse assim, ia ser como? Como a cristandade ia ter dominado o mundo? Como Cristo ia estar salvando Israel agora? Como Cristo ia ter recontado o tempo? Vocês estão querendo ensinar a Deus como fazer a história? Vocês estão de brincadeira? Estão de brincadeira. Mesmo com a adoção do credo de Nicéia, os problemas continuaram. Em poucos anos, a facção arianista começou a recuperar o controle. Tornaram-se tão poderosos que Constantino os reabilitou e denunciou o grupo de Atanásio. Ários e os bispos que o apoiavam voltaram do exílio. Agora Atanásio é que foi banido, quando Constantino morreu, depois de ser batizado por um bispo arianista. Seu filho restaurou a filosofia arianista e seus bispos e condenou o grupo de Atanásio. Quer dizer, inverteu tudo, né? Constantino morreu, depois de ser batizado por um arianista, e aí, ó a zona, né? Porque o vermelho e o azul podem discutir para sempre. Não, o vermelho foi feito pelo violeta, ou não, o violeta que é feito pelo vermelho que fez o azul e... Ué, é atemporal, tá aqui, ó, um faz o outro ao mesmo tempo e é a luz que está sobre tudo. O resto é referência desse movimento. Se tudo se apagar, sobra a luz lá sozinha no vazio, e ela vai estar completa, com todas as cores dentro dela. Então ela vai mergulhar no nada e observar a única coisa que há, que é ela mesma. Cada ângulo que ela olhar é uma velocidade, depois se ultrapassa, se acelera, se compara, são as cores se refazendo, ou se redescobrindo onde sempre estiveram por dentro. As cores fazem a luz faz as cores. Essa é a eternidade, que Deus conhecendo porta isso. Deus é essa eternidade paradoxal. Portanto, ele define, ele delimita as perspectivas relativas. Todas as cores têm razão. 100% de razão. Só que juntas, como que todas têm 100% de razão? Uma vez de uma cor, outra vez de outra. Um fala que Deus é poderoso e furioso, outro Deus fala que Deus é calmo, nem precisa se irar. Como que todo mundo tem razão? Como que todas as cores estão certas? Se alguma vencer, tudo apaga. Só unidas, com a humildade, aceitando que juntas estão erradas. E a verdade, o certo, é a vontade da luz, a vontade de Deus, que vai definir com todos os olhos, de todas as cores, de todas as verdades certeiras que o ego pode dizer, olhando de onde olha. Deus tem todos os olhares juntos, e a vontade dele define a verdade, tem poder para isso. É isso, ele é a verdade. Confie nele, entendeu? Não adianta querer com conta, com matemática, abocanhar igual cabalista, igual o talmudista faz, que não rola. Deus se move, as cores se movem junto, as tonalidades se movem junto, ninguém sabe o que é, mudou e nem percebe, ele sabe, ele é a verdade viva. Obrigadão, Rafael, Deus te abençoe, obrigadão pela ajuda. Amém, tamo junto. Salve, irmão. Salve, Shirley.
Então, tornaram-se tão poderosos, Constantino reabilitou. Cadê aqui onde que eu tava? Tá, então, filosofia condenou. Então, ele morreu, foi pro outro lado, né? Nos anos seguintes, a disputa política continuou, até que os arianistas abusaram de seu poder e foram derrubados. De novo. Então, a controvérsia político-religiosa causou violência e morte generalizadas. Em 381 d.C., o imperador Teodósio, um trinitarista, convocou um concílio em Constantinopla. Apenas bispos trinitários foram convidados a participar. 150 bispos compareceram e votaram uma alteração no credo de Nicéia para incluir o Espírito Santo como parte da Trindade. Então por quê? Porque tantos cristãos com o Espírito Santo, com o chamado do Espírito Santo, ficavam discutindo e não chegavam num consenso, num acordo. Porque não era mais fácil, se a verdade está lá, porque o Espírito Santo não faz eles concordarem. Porque diante do paradoxo, você vai escolher por sintonia de onde você olha, frente ao que você considera o destino perfeito, a bondade divina. Certo? Cada cor vai ter uma essência, cada cor vai ter um motivo para existir, para viver. Cada cor vai ter uma razão, uma certeza, e vai ter razão de onde olha, porque pensa daquele jeito. Então, as tribos de Israel, por exemplo, tanto eco, tanta repetição interna, da repetição do livro vivo, que eles não vão poder aceitar o abstrato daquele jeito. A raiz deles é a Torá viva. Eles são das tribos, são da terra. Então, eles vão precisar, para que tudo faça sentido, eles amem a Deus e as promessas de Deus, eles vão precisar que a Torá esteja viva, que a Torá faça sentido, que a Torá tenha nexo. Dentro do binário, o quântico, o paradoxo não interessa. E aí habita a lealdade deles, foram feitos para isso. Se Deus te dá um livro e fala, mantém isso aí, mesmo que eu vier falando tudo ao contrário, me ajude, eu vou ter que ir lá do avesso. Não me deixa alterar o outro lado de mim mesmo, mantém isso aí. Vai ter duas faces aí. A lealdade lobo, a lealdade águia. Pô, não, tô com você. Você mudou, eu mudei junto. Você é louco. Como eu vou me opor? E a lealdade, tipo, não, eu tô me opondo que você mandou me opor. Pô, mas você atraíram. Agora eu não quero. Mandei, mas agora eu tô mandando não. Entende? É difícil. É difícil. Então, porque é o paradoxo. E essa é uma oportunidade para as tribos se enxergarem, para as tribos se posicionarem, para a gente encontrar as tribos que serão mais felizes seguindo a Torá, seguindo aquela visão binária da coisa lá em Israel. Então, para esses, a trindade, o quântico, o paradoxo, vai ser incômodo. Porque não faz sentido. Eles não querem que faça. Atropela tudo que eles são. Eles foram feitos e ecoaram por muito tempo para evitarem isso, né? Então, você começa a compreender que tudo tem um motivo. O Talmud é a tentativa deles darem uma forma para tudo que eles aprenderam do luciferianismo, Suméria, Egito, Babilônia, tudo que eles aprenderam da verdade do abstrato, proibida pela Torá. Eles, para não se sentirem traindo a Torá, tentaram trazer esse conhecimento abstrato, conectando eles com o que a Torá está falando. E aí fica tudo do avesso, de fato. Né? Tudo paradoxal, mas já é parte do sacrifício. Eles negaram o rei, ficaram no lugar do rei, encararam a escuridão, o inferno. Se tornaram esses talmudistas aí, totalmente o contrário da Torá. Para sorte deles, Cristo foi na frente, dominou o mundo onde eles escolheram ir brincar e pode salvá-los agora. Então, onde a gente estava aqui? Então, credo Nicéia para incluir o Espírito Santo como parte da divindade. Olha lá. Nos anos seguintes, a disputa política continuou, até que arianistas abusaram do seu poder e foram derrubados. A controvérsia política religiosa causou violência e morte generalizadas. Em 381, o imperador Teodósio convocou um concílio. Aqui a gente leu, né?
Então, ele só chamou bispos trinitários, disse ele, 150 bispos compareceram e votaram uma alteração do credo de Nicéia para incluir o Espírito Santo como parte da divindade. Porque você tem um lado da reta e o outro. Você tem o raio, o mergulho no espaço-tempo. O diâmetro, de onde eu mergulhei para onde? O raio dobrado, né? Você tem a reta, pai, filho. Isso gera circunferência, espírito. Em qualquer mergulho, em qualquer chakra, em qualquer direção, você vai ter um raio que vai ecoar o dobro do outro lado em relação ao centro, vai fazer um diâmetro. Você está unindo os dois lados da moeda, sempre. Sempre você vai ter Israel e algum reino do outro lado. Deus está sempre equilibrando vermelho e azul no violeta, na luz que ele é. Então, não tem como fugir disso. Um lado, o outro e o ponto de vista, que faz uma totalidade. Esse é o mínimo da cognição, da observação, a base da vida, do movimento do espírito, né? Então, a doutrina da Trindade era agora oficial para a igreja e também para o Estado, com a exclusiva participação dos citados bispos. A Trindade foi imposta a todos como mais uma verdade teológica da igreja. E os bispos que não apoiaram essa tese foram expulsos da igreja e excomungados. E não foram mortos. Por volta do século IX, o credo já estava estabelecido na Espanha, França e Alemanha. Tinha levado séculos desde o tempo de Cristo para que a doutrina da Trindade pegasse. A política do governo e da igreja é porque o que? Isso aí acontece o quê? Cristo ensinou coisas do abstrato para os apóstolos, coisas do binário para a maioria. Conforme eles foram proibindo certos apócrifos, conforme certas coisas foram sendo ignoradas, parte dessas respostas paradoxais estavam lá. E eles tiveram que acrescentar, que aceitar depois, porque senão ia ficar contraditório, né?